E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da densidade de corrente. Vamos ao enunciado. A densidade de corrente em um fio cilíndrico de raio R igual a 2 milímetros é uniforme ao longo de uma seção reta do fio e igual a 2 vezes 10 elevado à quinta ampere por metro quadrado. Observe o quadro. Qual é a corrente na parte externa do fio, entre as distâncias radiais R sobre 2 e R? Para calcular a intensidade da corrente elétrica I, nós vamos recorrer à expressão I igual a integral dupla ao longo da superfície S, aqui também ilustrada, do produto escalar do vetor J pelo versor N ds. Neste caso, o vetor J e o versor N possuem a mesma direção e sentido. Consequentemente, esse produto escalar nos dá J, a intensidade do vetor densidade de corrente, vezes o módulo do versor N, 1, vezes o cosseno de 0 grau, 1. Portanto, esse produto escalar é igual a J. Reforço. A intensidade do vetor densidade de corrente. Sendo J constante, de acordo com o enunciado, I fica dado por J, que multiplica a integral dupla ao longo da superfície S de ds. Como nós temos uma área plana circular, nós vamos utilizar coordenadas polares para resolver essa integral na região de interesse. Para calculá-la, nós devemos obter a expressão da área ds em coordenadas polares. Observe a figura central. Aqui nós temos um retângulo polar, um elemento infinitesimal de área ds. Ele compreende no centro um ângulo dθ. Aqui nós temos uma medida de raio R e um acréscimo dr. Se tratando de um retângulo polar infinitesimal, nós vamos calcular ds multiplicando este lado por este lado. Essa medida é igual a R vezes dθ, é o comprimento desse arco, vezes dr. Logo, ds é igual a R dr dθ. Substituindo o ds nessa integral, obtemos I igual a J, que multiplica a integral dupla ao longo da superfície S de R dr dθ. Vamos agora definir os limites de integração. I é igual a J, que multiplica. Na variável θ, nós vamos dar uma volta completa, portanto, a integral na variável θ vai de 0 a 2π. Na variável R, nós vamos de R sobre 2 até R. R sobre 2 até R. E com isso, fazemos a varredura da região de interesse. E, portanto, fica dado por J, que multiplica. A integral de dθ é simplesmente θ, de 0 a 2π, pelo teorema fundamental do cálculo, 2π. Pela regra do expoente, a integral de R em relação a R é R ao quadrado sobre 2, de R sobre 2 a R. E, portanto, é igual a 2π vezes J, que multiplica. Aqui nós temos R ao quadrado sobre 2 menos, aqui eu vou substituir R por R sobre 2, portanto vamos obter R ao quadrado sobre 4 sobre 2, portanto R ao quadrado sobre 8. Muito bem, e neste caso é igual a 2π J, que multiplica. O mínimo múltiplo comum aqui é 8. 8 dividido por 2, 4. Vezes R ao quadrado, 4R ao quadrado.
Aqui nós vamos obter 8 dividido por 8, 1, vezes Rzão ao quadrado, Rzão ao quadrado. E com isso, I fica dado por 3Rzão ao quadrado sobre 8. Aqui nós temos o número 2, então eu tenho 3, eu tenho π vezes J vezes 3Rzão elevado ao quadrado sobre 4. Substituindo os dados, considerando aqui o raio de 2 milímetros, que corresponde a 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros, substituindo os dados fornecidos, vamos encontrar aproximadamente 1,9 ampere. Muito bem, observe o resultado e o cálculo realizado. Vamos agora para o item B. No item B nós temos o seguinte: suponha que, em vez de ser uniforme, a densidade de corrente varie com a distância radial R' ao eixo do cilindro, de acordo com a equação J é igual a Azinho vezes R ao quadrado. Observe o quadro, onde Azinho é 3 vezes 10 elevado a 11 ampere sobre metro a quarta. E Rzinho está em metros. Nesse caso, qual é a corrente na mesma parte do fio? Ou seja, nós temos os mesmos limites de integração. Bom, nós vamos recorrer mais uma vez à mesma expressão. O vetor J continua na mesma direção e sentido do versor N, portanto, esse produto escalar nós já temos. Então, I é igual a integral dupla ao longo da superfície S de J vezes ds. Eu não posso agora retirar J da integral, pois agora ele varia com a distância Rzinho ao eixo do cilindro. Muito bem? Bom, vamos substituir essa dependência. I é igual a integral dupla ao longo da superfície S de J, que é A Rzinho ao quadrado, vezes ds, que é R dr dθ. Então eu tenho R dr dθ. Observe a integral obtida. Bom, os limites de integração são os mesmos. Então nós temos aqui, Azinho é uma constante. Vou retirá-lo da integral. Então nós temos a integral de 0 a 2π na variável θ, vezes a integral de Rzão sobre 2 a Rzão de R ao cubo dr, de R ao cubo em relação a Rzinho. Muito bem, observe a expressão obtida. Neste caso temos I igual a que multiplica, mais uma vez, 2π, recuperamos o mesmo resultado aqui, que multiplica a integral de Rzinho ao cubo em relação a Rzinho, pela regra do expoente, nos dá Rzinho à quarta sobre 4 de Rzão sobre 2 até Rzão. Muito bem. E, portanto, é igual a 2π Azinho, que multiplica. Quando Rzinho vale Rzão, obtemos Rzão à quarta sobre 4, menos o Rzinho, agora é Rzão sobre 2, elevado à quarta. Então, eu vou obter Rzão à quarta sobre 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Só que dividido por 4. Isso nos dá 64. Muito bem. Efetuando aqui o mínimo múltiplo comum, que é 64, obtemos 64 dividido por 4, 16. Vezes R à quarta, 16R à quarta. Menos 64 dividido por 64, 1, vezes R à quarta, R à quarta. Isso nos dá 15R à quarta sobre 64. Então, aqui nós temos 15R à quarta
sobre 64. Simplificando o 2 e o 64, obtemos aqui 32. Então, nós temos I igual a π vezes A, vezes 15R² dividido por 32. E, mais uma vez, substituindo os dados no problema, nós vamos encontrar um valor aproximadamente igual a 7,1 ampere. Observe o cálculo realizado e o resultado obtido. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima!